A silhueta de Joy Boy foi revelada, e com ela, um vazio imensurável foi sentido. Joy Boy era um gigante? Joy Boy era um humano? Joy Boy era um bucaneiro? Muitas teorias já foram feitas sobre a verdadeira origem de Joy Boy, mas essa pode ser a mais interessante de todas. Porque todo teorista que se preze sabe que uma obra oriental lendária influenciou fortemente One Piece, Dragon Ball, Doraemon, Digimon e, sinceramente, muito e muito mais. E essa influência fortíssima pode ser a resposta para o que me deixa acordado todas as noites. Quem é Joy Boy? O capítulo 1115 revelou que Joy Boy era um aliado do Reino Antigo e que o século perdido terminou com a sua derrota. Sabemos também que, de alguma maneira, Zunisha e a armadura gigante eram seus aliados, provavelmente a primeira tripulação pirata da história. Porém, nunca tínhamos nos deparado com a sua silhueta. Pela primeira vez, podemos atestar características físicas óbvias que, por processo de eliminação, nos permitirão cravar a verdadeira origem de Joy Boy, amarrando a várias referências absurdas que eu te garanto, você nunca percebeu. Sim, senhoras e senhores, Joy Boy era um Mink macaco. Joy Boy foi a reencarnação do Rei Macaco da Jornada do Oeste, Sam Wukong. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Da onde é essa teoria eu te falo? Essa teoria é do Randy Troy. Outro youtuber? Não. Mais que isso, ele é produtor executivo da série live action de One Piece e um dos principais roteiristas da série. Então, acreditem, a gente não tá falando de um fã normal, esse cara é brabo. Então eu trouxe uma teoria de alguém que já conheceu o Oda. E pra conhecer o Oda, tu sabe que tu sai abençoado dessa reunião, certamente. Além disso, ele gosta muito de One Piece, ele sabe muito de One Piece, ele não chegou lá à toa. E eu tô animado por essa teoria, link tá na descrição. E fora isso, slap no like, deixa o like, apoia o canal, se inscreve, dá essa moral pra gente. Eu dei o crédito, gente, viu? Eu dei o crédito. Eu tenho quantas armas necessárias eu tiver pra puxar aí que são imaginárias, porque não é de verdade, então tudo bem. Enfim, galera, slap no like, se inscreve, tamo junto. E Alanzito, chama a vinheta. De início, a ideia é bem simples. Joy Boy não seria um humano. Nem bucaneiro, nem gigante, nem xandoriano, nenhum desses. Na verdade, ele seria um Mink macaco e possivelmente até o primeiro Mink de toda a história. Minha reação inicial foi que isso era loucura, mas conforme eu fui acompanhando a teoria, essas conexões explodiram minha mente. Como espectador, para mim, a melhor sensação vendo uma teoria é você ver alguma parada que tava lá sempre, mas você nunca tinha reparado, naquela ação de que explodiu a sua mente. Vendo o vídeo do Randy, eu tive isso algumas vezes e eu preciso trazer isso pra vocês. Então segura. Tá, por enquanto vamos focar em analisar a silhueta do Joy Boy revelado no capítulo 1115. Dá pra ver que ele tem o característico arco dos usuários despertados. A gente já viu esse arco no Luffy, no Rob Lute despertado e também no Yamato em sua forma híbrida. Então, naturalmente, já que o Joy Boy despertou a fruta de Nika, esse seria exatamente o mesmo arco, né? Errado. Isso é o que Oda quer que você pense. Ele te induz a aceitar os elementos, entre aspas, óbvios, para depois, bum, revelar que aquilo, na verdade, é um rabo. Um rabo de mamaco. E a verdadeira pista está no quadro seguinte a essa revelação. Logo depois da silhueta do Joy Boy, nós vemos o Nisha, e aí depois a gente vê a Carrot e os Minks. Isso cria uma conexão subconsciente à figura do Joy Boy e os próprios Minks. Desse jeito, essa revelação não fica explícita, não fica óbvia, mas depois que ela ficar, a gente vai olhar pra trás e falar: caralho, Oda é gênio, irmão, Oda é gênio. Além disso, essa técnica é um clichê clássico para desviar a atenção do público. Você pega algum filme ou série antiga, e aí, digamos que tenha um crime e tenha um culpado. Logo depois do corpo ser revelado, do crime ser revelado, a câmera foca no assassino para mostrar a reação dele. Assim, o espectador não pensa que ele pode ter sido culpado, o enxerga como um inocente, dando mais liberdade para o autor lançar as pistas sem se preocupar com spoiler quem estiver assistindo. Tu deixa a pessoa relaxada para poder trabalhar nas sombras e depois fazer a grande revelação. O Oda é mestre nisso. E mais, a gente sabe que Joy Boy e Zunisha eram aliados no passado. Mas será que a localização do Ducado de Mokomo nas costas do elefante gigante tem um motivo mais profundo?
A gente já comentou algumas vezes aqui no canal, seja em teorias sobre a fruta do Dragon, ou sobre a fruta do Luffy antes do Gear 50, a realidade é que a Jornada do Oeste é uma das grandes obras orientais que influenciou muito One Piece e também Dragon Ball. E óbvio, né? O Oda era assistente do finado e do lendário Akira Toriyama. Portanto, a influência é gigantesca também. E mais, né? Ele é o macaco Luffy. Eu sou o macaco Luffy. Eu comi a fruta da punheta. Ele também quer virar rei, e quando ele se transformar, ele vira o deus do Sol. Sol, Sun Wukong, o nome do protagonista da Jornada do Oeste. Mas essa aqui foi a revelação que mais me deixou em choque. O Luffy Nika fica com o cabelo branco e os olhos vermelhos, igualzinho os Minks em sua forma Sulong. Agora olha isso, Sun Wukong Sulong. A gente pode ignorar o L, desculpa Kano, mas essa palavra certamente é uma fusão do nome Sun Wukong. Do mesmo jeito que a palavra negócio é uma fusão de negar e o ócio. Negócio é literalmente negar o ócio, né? O ócio de ocioso, de ficar sem fazer nada. Essa é a origem etimológica da palavra. Então é muito possível que Sulong também seja uma referência. E aí quando nós olhamos para a história do Rei Macaco, nós começamos a notar vários paralelos bizarros. Para começar, ele nasceu de um ovo. Provavelmente esse canal aqui é o que mais falou do ovo de Roger por segundo de vídeo no YouTube na história dessa plataforma. E não por culpa minha, mas porque alguém é um pouquinho aficionado no ovo do Roger. Então, óbvio que eu, um parceiro leal de canal, não vou deixar de mencionar que, olha só que paralelo interessante, o Mamaco, nessa história de 1592, nasceu de um ovo. Pois é, gente, sabendo que o Roger carregou um ovo gigante cada dia mais, seja por evidências do mangá ou simplesmente gaslighting do Lip, eu acredito que possa ser Urano, não dá pra ignorar que sim, o Rei Mamaco desse conto lendário saiu de um ovo. Agora, a primeira coisa que aconteceu com Sun Wukong foi ter conquistado um intelecto equiparável a de um ser humano. Isso levanta uma hipótese muito interessante, porque temos um precedente claro para isso em One Piece. O Chopper era só uma rena, que acabou se deparando com uma fruta que garantiu o intelecto de um humano. E eu te pergunto, qual era essa fruta? Exatamente, uma muito parecida com a de Nika, também uma Hitonomi, a fruta do humano. Então, quem sabe um macaco não comeu por acidente essa fruta lendária do Reino Antigo, e a partir daí nasceu a lenda de Joy Boy, o primeiro Mink, nem completamente humano, nem completamente macaco. Logo no início, o Sun Wukong é desafiado pelos seus colegas macacos a escalar uma cachoeira gigantesca. Depois que ele consegue, ele foi considerado pelos seus parceiros o Rei Macaco e se tornou então o soberano da região. Isso reflete o antigo mito das carpas que escalavam cachoeiras e se tornavam dragões. Esse mito é muito famoso no Japão. Já percebeu que o Magikarp, né, que claramente é uma carpa, vira o Gyarados, que lembra muito um dragão, apesar de ser o Water Flying, mas enfim, é o Gyarados? Pois é, isso é uma referência, mas tem mais. Quando a gente fala diretamente de One Piece, a fruta do Kaido é o melhor exemplo. Ela não é a fruta do dragão. Na verdade, é a fruta do peixe modelo dragão azul, referenciando a história da carpa que sobe a cachoeira e vira um dragão. E a referência do Kaido é especial porque foi em um ano que incorporamos o mito de Joy Boy através da relação do King e do capitão dos Piratas das Feras. Tanto que uma das múltiplas vezes que o Luffy é derrotado, o Kaido fala, então acho que você também não pôde ser Joy Boy. O Oda ama misturar e confundir as mitologias. Então, no caso, temos o Kaido, com a mitologia da carpa, referenciando os feitos do macaco rei, que também envolvem subir uma cachoeira para tomar um título para si que ele tanto deseja. No caso, Rei Macaco, e no caso de One Piece, Joy Boy. Isso também explica, de certa maneira, porque o Kaido acreditava que poderia se tornar Joy Boy. A origem dos dois mitos se refletem em um ponto crucial, e o Oda quis usar isso ao máximo na sua vantagem. Se aprofundando na história do Rei Macaco, eventualmente ele passa a morar na Montanha da Fruta da Flor. Esse nome é muito peculiar porque quem tem a Fruta da Flor em One Piece é a Nico Robin, uma das personagens mais importantes de toda a obra, e certamente quem vai descobrir a verdade sobre Joy Boy, possivelmente expondo o mito do macaco rei original. Eventualmente, o Rei Macaco sai uma jornada para se tornar imortal, onde ele encontra um mestre lendário chamado Sabuti ou Sabuti, como essa pronúncia aí que eu não sei exatamente como é que fala. Agora, esse nome, Sabuti, provavelmente é uma referência a Sabaori, que eu descobri nesse vídeo que a primeira parte da palavra, Sabao,
vem do português, porque o Oda quis referenciar sabão por causa das bolhas que compõem o arquipélago. Cara, olha que loucura. Sabal de Sabaori é de sabão. Cara, isso explodiu minha mente. Mas enfim, Subuti e Sabori podem ter uma referência e vai além só do nome da linguística. Olha isso. Com esse mestre, o Rei Macaco aprende 72 técnicas lendárias. Inclusive, ser capaz de se transformar em qualquer animal e até eventualmente fazer um exército de clones macacos do seu próprio cabelo. Eu sei, isso é uma viagem, mas espelhando no mundo de One Piece, isso vai fazer sentido pra você. Repara, usando esses mitos de alegoria, a gente pode interpretar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. E se os primeiros Minks partiram do DNA do Joy Boy? Usando o fator de linhagem, eles poderiam ser clonados e ter as características do Rei Macaco. Justamente por isso, quando os Minks olham para a Lua, eles entram no modo Su Long, obtendo habilidades assim como as do Deus do Sol. Cara, isso faz muito sentido porque a luz que vem da Lua é a reflexão da luz do Sol. Olha como os poderes estão conectados. Fora isso, eles também ficam com o cabelo e as pelagens brancas e os olhos vermelhos, igualzinho o Luffy no modo Nika. Tá, essa foi quente, vai? Essa foi pesada, mas tem outras mais pesadas ainda, segura. Tá, depois de 20 anos treinando, o Rei Macaco é quicado porque ele tá se mostrando muito e ele acaba voltando à Montanha da Fruta da Flor bem a tempo de protegê-la e derrotar o Rei Demônio. O Sun Wukong é muito brabo, né? Isso é só mais um dia comum pra ele, ele é muito brabo. Mas o curioso é que foi nessa luta que ele spawnou os clones que depois se tornam o seu exército. Tá, ele vai, arma o exército dele com algumas armas mais antigas e depois viaja pro fundo do mar. E aí lá, em um reino subaquático, ele acaba encontrando a sua própria arma lendária. E essa parte até que é importante. A gente já conhece muito bem essa arma. Ele é o bastão mágico do Dragon Ball. Só que essa aqui é a parada. De certa maneira, o Nika já carrega o seu próprio bastão mágico. Ele só não vem na forma de uma arma. As propriedades de borracha descritas no Despertar da Fruta são o que representa a capacidade de esticar e contrair do bastão. Assim como o Luffy, o Joy Boy e provavelmente o Nika podem ficar do tamanho que eles quiserem, seja gigantes ou pequenos, igualzinho o bastão. Entendeu? Essa flexibilidade, essa borracha, essa chance de ficar pequeno e grande a qualquer momento, é exatamente o que o bastão faz, exatamente o que o Luffy e o Nika fazem de certa maneira. De certa maneira. Tem uma parte específica da Jornada do Oeste que ele luta no submundo, o que tanto pode ser uma referência a Impel Down ou até, possivelmente, a um arco futuro que ainda não entrou na história. Mas, de um jeito ou de outro, já foi referenciado pelo Brook e até mais recentemente pela aparição da Morte querendo levar o Zorão embora. Tá, depois de causar muita treta na Terra, os deuses resolvem convocar o Sun Wukong para os céus, porque lá eles conseguem ficar mais de olho nele e ele para de arrumar treta no plano terrestre. Chegando lá, os deuses o encarregam de ficar de olho no jardim de pêssegos que te garantem imortalidade se você os comerem. Mas, obviamente, era estritamente proibido comer essas frutas. Uma vibe meio Adão e Eva no jardim. Mas aí é que tá. O Sun Wukong não tava nem aí. Ele comeu absolutamente todos os pêssegos. Isso se relaciona com uma teoria muito antiga de One Piece. Será que existe uma árvore das frutas do diabo original? E pior, será que em algum momento encarregaram o Joy Boy de proteger essa árvore? Bom, conforme ele continuou a irritar os deuses, eventualmente ele descobriu que tinha um grande banquete que os deuses faziam e não convidavam. Isso deixou ele revoltado, igual o Luffy ficaria revoltado. Então ele vai nesse banquete e ele come tudo. Mas uma das paradas que ele come é muito interessante, então presta atenção nisso. Olha isso. Uma das paradas que ele comeu foram pílulas mágicas que aumentavam a sua força e deixavam os seus olhos vermelhos. Igualzinho às pílulas Tamatê que o Rod Jones usa de esteroide na Ilha dos Tritões. Essas pílulas antigas provavelmente foram cientificamente criadas pelo governo mundial ou até pelo reino antigo para reproduzir uma fração do poder de Nika e garantir super força e super resistência aos exércitos na guerra. O Vegapunk falou explicitamente no último capítulo que essa guerra foi travada com tecnologia e armas inimagináveis, então isso até que faz bastante sentido. E mais, os Rod Jones e seus comparsas que comem essa pílula ficam com o cabelo branco e olhos vermelhos, igual os Minks Sulong, igual o Luffy no modo Nika. E além disso, se vocês lembrarem, quando passa o efeito das pílulas, Rod Jones e companhia ficam murchos e velhos, igualzinho o Luffy depois do despertar da fruta, depois de usar o Gear 50. Cara, os paralelos são muito, muito curiosos e muito fortes, é muita doideira. E sempre teve aí, a gente nunca reparou, não é insano isso?
Ou vocês estão achando que é completamente viagem? Eu tô achando até que é bom. Tô achando bom. Depois de tretar com todos os deuses, o Sun Wukong entra em uma guerra contra os exércitos celestiais e é derrotado por um deus chamado Arlong. Sim, igual ao nosso Arlong, mas eu não acho que seja muito relevante. Depois disso, o Buda decide julgar ele, o desafiando a dar um mortal por cima da sua mão. Sem opção, ele topa. Mas aí ele descobre que a mão do Buda cobre tudo. Tipo, tudo no sentido metafórico, assim, tipo, tudo, tipo, tudo, entendeu? E aí ele reconhece que caiu numa pegadinha metafórica e acaba sendo aprisionado por séculos em uma montanha. Agora, o curioso é, o jeito que desenham a silhueta do Sun Wukong na montanha lembra muito a maneira que o Oda desenhou o Luffy no céu durante o arco de Skypiea. Isso pode ter algumas interpretações diferentes. Por um lado, pode ser literalmente o Joy Boy preso dentro de uma montanha. Quem sabe ele não está preso em um ano, e abrir as fronteiras seja a etapa final para libertar Joy Boy. Ou até quem sabe o Joy Boy não é a própria Pluton, que, segundo o próprio Sukiyaki, está dentro de um ano. Já que o Vegapunk deixou claro que a guerra ainda continua, isso abriria uma brecha para o Joy Boy não ter morrido. Mas calma, que eu odeio essa versão, tá? Tem outra opção. Existe uma opção mais sutil na história. Provavelmente a imortalidade descrita na Jornada ao Oeste representa a vontade herdada, o propósito herdado em One Piece, e não literalmente o Joy Boy voltando para lutar contra o Imu. A alma de Joy Boy vive através da fruta de Nika, assim como Sun Wukong comeu o pêssego da imortalidade no jardim. Esse é o propósito herdado, uma imortalidade metafórica. Bom, depois de séculos, libertam o Sun Wukong e a história da Jornada do Oeste continua. Só que ela continua com um humano que não tem nada a ver com o Sun Wukong, como se fosse realmente uma passagem de bastão, ou uma passagem de chapéu. E quem sabe esse não é o caso do Luffy. One Piece é uma história que começa a partir da metade. Isso combina muito com o épico, combina muito com a Jornada do Oeste, combina muito com One Piece, né? Você vai descobrindo aos poucos o todo. Ha, trocadilho. E aí é isso, né? O Oda tá há anos hypando a aparição de um grande pirata com tapa-olho. Agora ele falou que o Joy Boy é o primeiro pirata. Quem sabe o Joy Boy não é o primeiro pirata e ele também tinha um tapa-olho e não era uma referência clara a Sun Wukong, que o Oda é viciado, que o Akira Toriyama é viciado, que todo mundo ama no Oriente, que é hiper conhecido, mas no Ocidente não é tão conhecido assim. Então, usar isso de referência é muito forte, muito provável até. Então, galera, então deixa eu falar só essa última coisa aqui. A verdade é que o One Piece está lotado desses paralelos. Hanuman, Sun Wukong, Bajirang, todas essas figuras se correlacionam pela história. E o fato do Luffy ter derrotado o Kaido no modo Nika usando o Bajirang-gun deixa isso 100% explícito. Então essa é a teoria. Joy Boy era o Mamaco Rei, o primeiro Mink, o Mink Mamaco. Se você puder, deixa o like, se inscreve, chaca na descrição. Link da teoria original do Randy Troy também tá aqui, ele também comenta algumas outras coisas do capítulo 1115 que ficaram bem legais. Não deixem de checar ele. Eu dei o crédito de novo, porra! Eu tenho muitas armas invisíveis. Enfim, é isso. Deixa o like, se inscreve, chapéu de palha aqui. Tamo junto, um beijo, um queijo. É nóis, galera. É isso e valeu. Pode palha secreto. É nóis. Tamo junto. Quando esse vídeo tiver sido lançado, espero estar no meio do mato. E me mandem boas energias, engajem no vídeo, comentem alguma coisa. Obrigado em especial pra quem fica no Pode Palha Secreto. Ah, um cara reclamou que meu Pode Palha tava chato. Cara, desculpa, Pode Palha Secreto não é pra te entreter não, pô. Pode Palha Secreto é pra eu falar um minuto, qualquer coisa que eu quiser. Se eu quisesse te entreter, eu fazia um vídeo, né? Opa, peraí. Será que tinha um vídeo pra te entreter antes do Pode Palha Secreto? Não sei. É isso, galera. Um beijo, um queijo, valeu.